Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Amém. Que alegria, que alegria. Eu estou em casa mesmo, mas é uma alegria estar aqui sempre com vocês, né? E da última vez que a gente esteve aqui, a gente estava assim nas vésperas de já lançar o livro. E meu Deus, irmãos, de lá para cá foi uma loucura total mesmo, assim, olha. Quando a Daniela estava hospitalizada ainda, Deus falou comigo que chegaria um dia que nós viveríamos de aeroportos em aeroportos. Se você ainda não viajou de avião, acredite em mim, para minha altura, avião não é tão confortável, principalmente na classe econômica, mas eu sei que isso é só uns dias. mas é um negocinho que mesmo desconfortável a gente adora fazer, porque é umas promessas, né? E eu prefiro, ainda que desconfortável, podem acreditar, prefiro viajar de avião do que de carro, do que de ônibus. E os últimos 20 dias foi uma loucura, irmão. Meu Deus, a gente foi em Fortaleza, já estive 2 vezes em São Paulo, e Deus está abrindo portas e portas e portas. Vai ser um quebra-cabeça abençoado, divino 2023, porque tem muita coisa para viver, e não estou nem aí com quem vai governar o país. Até dizer tô nem aí é meio irresponsável, né? Óbvio que a gente se preocupa e ora, mas independente de quem governar esse país, há algo muito grande para acontecer em 2023, para minha família, para minha casa, para Casa Manancial, porque nós estamos debaixo de uma palavra, e isso será extraordinário. Falei ainda com o apóstolo essa semana e falei: o senhor vai estar final do ano, a virada vai estar por aí, como é que vai ser? Porque a virada deste ano de 2022, eu estava aqui com vocês nessa casa. Foi liberada uma palavra direcional para este ano. Eu não sei se todo mundo exatamente está vivendo isso, mas eu e a minha casa, nós fomos sacudidos pela palavra direcional deste ano, e está assim sendo o ano do favor para nossa família. Amém? Gente, hoje eu vou focar, eu não vou ministrar uma palavra hoje assim, né? Texto que a gente vai dar uma analisada nele. Eu vou focar hoje no testemunho. Vocês já conhecem uma parte, mas é óbvio que nunca passei muitos detalhes. Eu acho que um dos casais que eu mais falei sobre a nossa história foi o pastor Jabés e a pastora Cris, porque fiquei 21 dias hospedado na casa deles, na escola de realinhamento, e todos os dias a gente falava um pouco. Mesmo assim, às vezes eu estou conversando e ele diz assim: mas essa aí eu não sabia ainda. Porque claro, são quase 6 anos de uma história, né? O apóstolo agora, a gente se encontrou em São Paulo, e aí eu ministrei lá, lançamos o livro, ministrei lá, e ele falou assim: mas tu falou de novo coisas que eu não tinha escutado. Eu digo: bom, o senhor prefaciou o livro, se leu tudo, está quase tudo lá, nem no livro está tudo. Então, gente, é uma alegria estar aqui com vocês, tá? Minha gratidão mesmo a Deus por tudo que faz por nós, a esta casa, ao apóstolo Victor, a pastora Josi, que nos adotaram mesmo faz um ano. Na Santa Ceia de novembro do ano passado, nós estávamos sendo recebidos na família, né? Então faz um ano, e a toda a família aí deles, pastor Jabés e pastora Cris, são aqueles que materializaram o nosso recebimento na família. Sabe que a gente ama vocês demais, moram no nosso coração. Para mim são irmãos mesmo, assim como eu tenho a minha mana, pessoas que eu converso sem restrição. Gente, eu preciso fazer um negócio que eu sempre esqueço, eu preciso fazer antes ainda de entrar na ministração. Quantos de vocês usam o Instagram? Levante a mão. Eu imaginava isso. Então eu preciso, irmãos, chegar urgentemente. Eu preciso chegar a 10 mil seguidores, por causa de um projeto que tem. Eu preciso chegar a 10 mil seguidores urgente. Não falta tanto assim, eu estou com uns 1.830. Então repitam com a minha fé, o firme fundamento, aquilo que a gente não vê, mas espera. Repitam comigo, por favor. Rodrigo Tavares BR. Mais uma vez bem forte. Rodrigo Tavares BR. E em nome de Jesus, irmão, no final deste culto me segue. Se não quer fazer por mim, faz em nome de Jesus, mas me segue.
pede para outro seguir. Se você chegar na lotérica, pagar uma conta, pode não conhecer a pessoa, pede para ela assim, repete comigo aí, Rodrigo Tavares BR. Antes que você saia presa, ela vai estar me seguindo e está tudo bem, ninguém vai sofrer dano nenhum. Outra coisa, irmãos, está aqui meu filho mais novo, lindão, bonitão, oficial. Glória a Deus, glória a Deus. Ficou lindo, muito caprichado, né? A gente tem aqui a dedicatória que eu fiz para a família, para os filhos, especialmente para a Dani, palavras lindíssimas. Tem aqui agradecimentos, onde eu incluo o apóstolo, a família dele, onde eu incluo a família, ser todos nós, porque vocês realmente fizeram bastante diferença para nós no último ano. Tem aqui o prefácio, a apresentação e prefaciação do livro é do apóstolo Vitor Hugo. Tá lindo, gente, tá lindo. Tem aqui a foto dos meus filhos, da Daniele, muito lindos, e a minha também. Não preciso que ninguém me ache bonito. A minha mãe me convenceu disso desde pequeno. É aí, ó, meu Deus, gente, tá lindão. Bom, eu vou conseguir falar hoje aproximadamente uns 10% do que está aqui. Então, qual é a sugestão que eu dou, irmão? Compra. Esses dias o irmão falou assim, mas quanto é que, pastor, é sério mesmo? É 40 reais? Eu falei, é 40 reais. 40 reais. Só se alguém for pagar no crédito, tem um ajuzinho ali de 2 pila ali, só. Mas os outros, todas as formas de pagamento é 40 reais. Agora lá em São Paulo, assim, olha, e o que o senhor acha de eu dar de Natal para algumas pessoas? Eu falei, boa ideia. Aí o irmão comprou 10. Em vez de ir lá comprar coisa lá, não posso falar aqui, daqui a pouco alguma irmã vende alguma coisa que fica triste comigo. Mas em vez de comprar algumas coisas lá de fora, de outras pessoas, para dar de Natal, é um excelente presente de Natal. É um excelente presente de Natal. E 40 reais, irmão, o que é 40 reais? Lá em Porto Alegre eu digo que é um X e uma coca. Aqui em Igrejinha acho que nem dá, porque aqui as coisas são um pouquinho mais caras. É só um hamburguinho, economiza um hambúrguer, faz bem pouco mal para o corpo e compra um presentão desse e dá para alguém. Então, irmão, você vai comprar, pensa já em quem você vai dar de Natal. Pega aí 3, 4, 5, fiquem tranquilos, tem bastante ali na mesa. Porta-mala do carro tem mais, não vai faltar, né? Pode comprar bastante. Ah, irmão, eu quero comprar só o meu, tudo, mas eu queria pagar mais de 40. Claro que pode, óbvio. Um irmão do interior aqui perguntou assim, ó, mas eu posso te mandar então mais? Falei, fica tranquilo, irmão, você não pode pagar menos. E eu não sei o que deu na cabeça dele, mandou um pix de R$1.000 por um livro. Fiquei assim, falei, será que eu fico triste? Não fico, não vou conseguir. Então, irmão, que indireta? Não, indireta seria muito mais montada. Essa é uma direta mesmo. Se alguém quiser, fica à vontade. Que mais? Tem a camiseta. O pessoal vê assim, você está com a camiseta, gostaria da camiseta. Tem ali também, a camiseta, agora falando sério, são bem poucas, porque a gente está vendendo já poucos tamanhos, mas tem ali, e se quiser a camiseta e não tiver tamanho, encomendar, tranquilo. Essa semana já está sendo feito mais e a gente traz aqui em seguida para a igrejinha. Essa semana mesmo eu tenho que vir aqui à igrejinha. Então, nos ajudem, uma camiseta é 65, se for comprar livre camiseta, vai dar para fazer um combo ali de R$100. Ajuda mesmo, irmãos, ajuda mesmo. Eu não tenho, até janeiro agora ainda tenho um cargo aí remunerado, né, com um deputado. A partir de janeiro, nosso deputado não se reelegeu, a gente já volta para a labuta. Mas Deus está fazendo coisas bem extraordinárias mesmo. Eu já tinha falado com o apóstolo, com os meus filhos mesmo, antes das eleições, falei, olha, eu não retorno, mesmo que se eleja, eu não retorno, porque Deus está nos chamando, existe muita coisa para fazer no reino, e eu me sinto impelido, eu já entreguei minha vida para o Senhor, não tem como eu ficar negociando o meu tempo com o reino de Deus e algumas outras coisas que vão me tirar isso, não tem como, equibalo, eu já fui sem direito de voltar, já entreguei tudo, minha família já foi entregue, tem bastante coisa de Deus se abrindo aí, então nós vamos focar nisso. Então, querido, sim, é bem importante que com a compra do livro aí, dos materiais, a gente se sustenta. Parte disso aqui está indo para algumas crianças no Zimbábue e no outro lugar, esqueci agora. Daqui a pouco vem.
Mas são crianças, irmãos, que a gente alimenta elas o mês inteiro com R$30. Você adota uma criança um mês inteiro de alimentação por R$30. Então a gente assumiu algumas crianças lá e estamos ajudando mensalmente isso para que essas crianças comam. E não é assim, eles comem arroz, um feijão de vez em quando e até alguma carne, né? Não é uma coisa só de sobrevivência. As crianças estão alimentadas. É uma loucura quando a gente conseguiu atingir 100 crianças, apareceu 200. Quando atingiu 200 crianças, apareceu 400. E hoje estão sendo diariamente alimentadas 850 crianças naquela localidade. Então, é bastante coisa que eu fiz, e eu direcionei uma parte aqui do livro para isso também, para que o Senhor, além de abençoar essa casa, abençoar minha casa também, que o livro mesmo se retroalimente como semente. Pode ser que alguém pense assim: ah, pastor, o senhor está falando uma linguagem de mercado, uma linguagem capitalista para coisas espirituais. Não, irmãos, a gente precisa parar de romantizar algumas coisas e ser intencional mesmo na vida que a gente está vivendo com Deus. Se eu comer toda a minha semente, eu não planto, e ali na próxima safra eu não tenho nada para colher. Então eu como uma parte dela, eu usufruo uma parte da semente e já retroalimento a minha própria plantação, aquilo que eu posso e preciso ali na frente de novo. Amém? Vamos para a história, que eu sei que é isso que vocês querem ouvir, mas eu vou falar mais ou menos umas 27 vezes até terminar sobre compre o livro, porque é necessário. Gente, hoje eu vou também fazer uma coisa. Eu vou contar um pouquinho antes de tudo, que isso eu sei que eu não fiz aqui, para vocês entenderem um pouquinho do que a Daniele era para mim, o que a Daniele representava para mim. Entende? A gente casou bem cedo, a gente casou com 20 anos de idade. Não estou dizendo que é errado ou qualquer coisa assim. Para algumas pessoas podem servir, mas eu acho cedo demais. Minha filha já está quase fazendo 20 e não está em vistas de nada assim. E em nome de Jesus, essa noite continuará assim, né? Alguém está meio desavisado aí, eu já deixo bem claro. O Samuel, 16 anos até hoje, não teve nada de coisas assim. Conversamos, falamos abertamente, mas existe uma vida a ser construída. Mas eu e a Dani nos casamos bem cedo. Eu, criado na igreja, filho de pastor, já era obreiro, trabalhava desde os 12 anos de idade, porque a gente vem de uma família bem pobre. Então tinha a minha maturidade um pouco maior que a dos meninos da minha idade, mas ainda era muito imaturo, porque embora de família pobre, nunca foi uma pobreza de passar necessidade, não ter o que vestir, não, nada disso. Tínhamos uma vida tranquila, mas na época eu queria um tênis de marca, aí não tinha dinheiro para isso. Queria uma roupa mais legal, queria um instrumento musical, não tinha dinheiro para isso. Então eu fui trabalhar, ralar, e com 16 anos de idade, todo o equipamento de som do conjunto que eu tocava era meu. Então os guris não podiam ficar de mal comigo. Podia brigar entre eles o que quisesse, comigo ninguém podia brigar. Fui adquirindo isso, tinha minha maturidade, mas ainda assim existia um menino ali que precisava ser forjado. Dentro da igreja sempre não tive mundo, não tive algumas experiências de mundo, e não incentivo a ninguém nada isso, mas às vezes algumas experiências do mundo podem te calejar, podem te trazer alguma coisa assim que serve mais para frente. E a Daniele não, diferente. A Daniele teve mundo, teve namorados, noivo, teve uma vida, e com 18 anos conheceu Jesus. Só que aí é um processo interessante, né? Quando a pessoa vem do mundo e se converte, ela literalmente se converte, porque ela precisa desse momento com Deus, senão não muda de rota. Agora, quem é criado dentro da igreja, eu sempre digo isso, é uma opinião minha: os filhos de crentes não precisam se converter, porque converter significa mudar de rota. E nós, criados na igreja, já estamos na rota certa. A gente não precisa mudar de rota, a gente só precisa ter uma experiência com Deus, um nascimento novo, senão também não tem experiência, salvação nem nada. Mas a rota já está certa, e por isso muito filho de crente se atrapalha e perde-se. Isso é muito comum, infelizmente. Então casamos os dois, só que quando a gente casou, Deus tinha falado para Daniele: olha, ele é imaturo e ele vai te dar trabalho no início do casamento, e só tem uma coisa: é ele que eu escolhi para ti.
E eu vou te dizer duas coisas: o coração dele já é meu, e o homem que ele vai se tornar, tu nunca vai te arrepender. E aí casamos, de fato, algumas imaturidades, algumas coisas assim da minha parte, a Daniela suportando, algumas vezes nem suportando, mas aguentando, né? Eu nunca levantei a mão para ela, nem ela para mim, graças a Deus. Mas eu lembro de uma vez, nós estávamos deitados na cama, mas eu irritei tanto, que o cara, quando ele é chatinho assim, ele irrita na mente, né? Eu irritei tanto que ela agarrou as minhas bochechas assim. Eu achei que ela ia arrancar minhas bochechas. Se fosse o Estevão, tinha gerado uma lesão. Não, com carinho eu falo, sabe? Ele é um amor, né? Achei que ele ia sair mais 2 meses. Já tira o pastor Tiago da escala do piano aqui, mais 2 meses, que vai ser os dois no manto, assim, o cuidando. Então, foi indo. E um dia eu cheguei no trabalho e fiquei preocupado com isso. Falei, a Daniela está me ludibriando, a Daniela está tomando conta do casamento, eu vou perder as rédeas disso. Isso sou eu, sacerdote. Isso eu já sabia. Não sabia o que era, mas já sabia que era. Olha, tem que assumir as rédeas da casa. E botei no meu coração, no serviço: hoje eu vou chegar em casa e vou botar ordem na casa. Hoje eu vou chegar em casa e vou mostrar quem manda, que eu sou gaúcho, sou o pastor dessa casa. E Deus falou comigo, na hora: tu vai botar ordem na tua casa hoje? Vou, Senhor. Vai mesmo? Vou. Era isso que eu queria. Opa, estou alinhado com o Senhor. E foi falar assim, e o Senhor me disse: se tu quiseres, eu até te digo o que é que tu tem que falar. Louco, manda aí, pai. Hoje essa mulher vai colocar no lugar dela. E ele falou assim: então chega em casa, chama ela para conversar. A primeira coisa que tu diz para ela: me perdoa, amor. E o Senhor começou a ministrar minha vida no serviço. Porque entre tu e ela, quem está no lugar que eu quero é ela, e quem está longe é tu. Então tu chega hoje, salva o teu casamento como tu estás propondo, dizendo para ela não arredar o pé da onde ela está, e te suportar até tu chegar lá. E eu cheguei em casa e fiz bem assim mesmo. Tentei só uma pressãozinha assim para ver se dava. Ô Daniele, vem aqui. Amor, me perdoa aí, amor. E aquele dia, eu tenho certeza, aquele dia foi o dia que o meu casamento entrou nos trilhos. Foi o dia que o Senhor curou minha casa. Isso eram poucos meses de casado. Isso foi inerente a algumas decisões também, de algumas influências familiares que eu tive que tomar decisões, afastar, até que a família entendesse que eu tinha formado uma nova família, um novo núcleo familiar, e que enquanto eu não respeitasse isso, eu afastei as famílias da minha mesa, até o dia que me respeitassem, eu e a Dani como uma nova família, então poderiam voltar para a nossa mesa. Foi uma rica solução. Foi o dia que eu tornei o meu casamento um jardim fechado, uma fonte selada, e a partir dali, nem sempre foi só a glória, tivemos as nossas desavenças, porque é uma construção, não é nenhuma utopia. Ninguém acha que um amor é uma coisa roxa que nasce no coração dos trouxas. O amor é uma construção, é dia a dia. Amor acaba, pastor, acaba. Não, mas e o ágape? Olha, o ágape é o amor de Deus. Se você sempre estiver em Deus, o casamento pelo cônjuge não acaba. Agora, o amor conjugal, ele é alimentado diariamente. Se não for assim, acaba. Não adianta a gente ficar falando algumas bobagens daqui a pouco para alguém que está escutando, dizendo: não, mas eu tinha certeza que um dia eu amei uma pessoa e hoje eu não tenho mais nada por ela. Acabou, é simples assim. Mas eu e a Dani fomos indo, mesmo algumas desavenças, algumas coisas, às vezes com algumas ideias assim: não, hoje eu mato ela, vou comprar um tonel, vou encher de ácido, vou meter lá dentro, que hoje está se puxando, né? Passou, foi indo. A Daniela me ajudou muito. Um dia eu estou ministrando para casais, anos depois, estou ministrando para casais. Quando eu saio da ministração, estou fazendo as marchas do carro, assim, dirigindo. A Daniela botou a mão em cima da minha mão e disse assim: amor, eu tinha que te ter dito uma coisa já e te ter feito 2 pedidos. Esqueço. Eu falei: fala, desde que não seja dinheiro. Mas
os homens que se preparem e as irmãs que me apoiem, que eu estou terminando todos os lançamentos de livro dizendo no final: homens, façam pix para as mulheres. Eu não gostei da reação das irmãs. Olha que eu posso inverter aqui. Bom, a Daniela botou a mão na minha mão e disse assim: amor, tu chegou onde eu estava. Agora é a minha vez de fazer 2 pedidos. Falei: faça. Ela assim: tu chegou onde eu estava, só que tu passou. Agora é a minha vez de pedir. Não para de crescer, mas não esquece de me levar eu e os filhos junto contigo. Uau! Ali eu sabia que eu tinha assumido um sacerdócio, não para mandar na casa. Ali havia construído uma maturidade, uma liderança mesmo, não para mandarem uma mulher, não para nada, não, mas um sacerdócio havia sido criado, uma amizade havia sido consolidada e uma construção estava em pleno andamento. Nós casamos em 2001, 2003 veio a Emanuele, essa linda jovem que está ali, o Samuel, com 2006 nasceu. 2008 eu fui avisado por Deus de uma coisa. Estava vivendo uma turbulênciazinha ali profissional. Deus falou comigo: olha, esse momento tu está passando fiel a mim, eu vou te dar vitória, mas vai vir um segundo momento que tu não vai suportar. A minha graça vai te sustentar. E depois disso vai vir um terceiro tempo. E Deus falou coisas tão grandiosas, que eu creio que ainda não aconteceram. E eu nem falo tudo para alguém que sabe nem interpretar bem, não falo tudo, mas Deus me prometeu coisas grandiosas. Muito bem. E aí em 2007 eu havia assumido 24 jovens. 24 jovens, em 2008 Deus me fala isso. E foi indo a vida, foi crescendo filhos, foi crescendo o relacionamento com a esposa, cada vez mais amigos, cada vez mais cúmplices, a vida indo muito legal, os jovens crescendo. 2014 nós temos 4.000 jovens. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas se gabando, assim, falando alguma coisa: ministrei hoje para 500 pessoas. Falei: camarada, tem uma construção para acontecer ainda, para você poder falar com o seu orgulho todo, né? Não por números, mas algumas pessoas às vezes vivendo coisas pequenas já se envaidecem absurdamente. 4.000 jovens, cada reunião anual era 2.000, pensem, 2.000, tem no YouTube alguns vídeos, vocês podem olhar, 2.000 jovens fritados, uma loucura de Deus, assim, tudo muito bem, a vida está indo. Ganhei um Corolla de presente de 4 jovens, estou indo para a Argentina fazer a supervisão da juventude lá, só lá tinham 700, 800 jovens bolivianos na Argentina. A gente chega lá para fazer o evento com eles, no caminho para lá, estou num Corolla automático, piloto automático, não precisa acelerar, botei os pés em cima do painel, num deserto lá, desertão, botei os pés em cima do painel, tirei foto só para mandar para os guris que tinham me dado o carro de presente, e falei para Dani: nós estamos vivendo aquele terceiro momento especial de Deus. E ela assim: por quê? Porque olha como é que nós estamos, lideramos 4.000 jovens, o departamento tem uma estrutura financeira gigante, os filhos muito bem, estão indo muito bem, nosso casamento está no auge, 16 anos de casado, estamos no auge do nosso casamento em todas as áreas, a vida financeira estabilizada, dinheiro guardado, um apartamento num bairro nobre de Porto Alegre, carrão, está tudo indo muito bem. E ela disse assim: não, tu ainda não passou nada que tu não tenha suportado. Bom, 2017 vem o acidente. Elas foram viajar, essa parte vocês sabem, tudo, estão indo em viagem, minha cunhada dirigindo, ela na carona, salta a peça de um caminhão, quase 9 quilos, vem, atinge a Dani, entra no para-brisa, atinge direto o crânio dela, múltiplas fraturas de esmagamento dos olhos para baixo, esmagou o crânio para dentro, com muitas fraturas, o nariz quebrou para o lado, quebrou dentes, mas o olho direito quebrou toda a órbita, ossos quebrados cravaram no nervo óptico, acima do olho direito rompeu o crânio, perdeu o frontal direito da massa encefálica, uma loucura, uma loucura com muitos detalhes de Deus no socorro. Estão comigo, sim ou não? Querem ouvir alguns detalhes? Querem saber todos os detalhes?
compra o livro. A Dani é socorrida, chega no hospital. A Emanuele, e isso são detalhes que hoje eu conto, mas eu fui sabendo, né? Não soube tudo na hora. Mas a Emanuele vai segurando a cabeça dela pelo banco de trás, porque ela apagou na hora da pancada, apagou. Segundo os neurologistas, numa pancada forte o cérebro já apaga, para proteger principalmente consciência e memória. E mesmo que a Dani não tenha o lado direito do cérebro, a Dani teve preservadas consciência e memória. É um negócio tremendo mesmo. Eu falei isso numa ministração, e quando terminei, veio um pastor falar comigo e disse: a maneira como que tu fala parece que não foi Deus que fez o milagre na Dani, parece que o cérebro fez tudo sozinho. Eu falei: então o senhor acredita que quem criou o homem foi Satanás? Não consegue crer que o que Deus fez é uma máquina extraordinariamente, sim, linda, perfeita. Então o cérebro tem essa capacidade. Bom, elas chegam na porta do hospital. Outra coisa, eu vou falar, irmãos, preste atenção, não fique ligado às emoções da nossa história, fique ligado às chaves que Deus está te entregando. Se tudo que eu quisesse fosse contar uma história por contar, eu não estaria indo em igrejas, não estaria assim, eu faria uma coisa toda cinematográfica, emotiva, e dava até uma exageradinha. Não, eu não quero que você fique ligado às emoções da nossa história, porque agora eu vou falar um pouquinho sobre filhos, e serve muito para os pais, principalmente para quem tem filhos pequenos, né? Por incrível que pareça, eu e a Dani, eu era a parte emotiva do casamento, e ela era a parte mais fria, mais razão. Normalmente é o contrário, mas era eu. Quando a gente foi criar os filhos, eu disse para ela: eu não quero os meus filhos tão emotivos, porque Deus já tinha dito para mim qual era o projeto dele para minha casa e para os meus filhos. Então eu sabia que eles iam precisar muito serem pragmáticos, serem menos emotivos, serem coisas assim, serem resilientes. Então eu pedi para ela desenvolver isso neles, e eles são muito menos emotivos do que eu era. A Emanuele um pouco mais, o ser humano aqui quase a Frozen. Não, ele é um pouco mais que ela. Então, se não fosse muito crente e um projeto gigante de Deus, eu diria que era um projeto de psicopata. Mas não, é um servo de Deus. E bullying, eu sei que nessa casa está liberado. Eu não me importo. Mas... tem algum conselheiro tutelar aí? É só brincadeira, tá? Imaginem, a mãe toma pancada, rompe parte do crânio, está toda ensanguentada, tudo. O Samuel ajudou no pedido de socorro. A Emanuele foi segurando a cabeça dela até a porta do hospital, colocando o dedo no nariz para ver se saía algum ar, para ver se a mãe estava respirando. Chega na porta do hospital, já socorrem a Dani rápido, levam direto para o bloco cirúrgico, entendendo que era grave o caso dela. E a Emanuele vai toda ensanguentada, vai lá no guichê. A mulher toma um susto dela, toda ensanguentada. Ela: não, o sangue não é meu, a moça que entrou ali é minha mãe. Eu preciso avisar duas coisas urgentes. Uma, a minha mãe é alérgica à penicilina. Salvou a vida da mãe, porque era o primeiro antibiótico que o médico iria aplicar para Dani, para a cirurgia, e ia matar ela num colapso, porque o corpo dela já estava num colapso. E aí já salvou a vida da mãe de novo. Então pensem, uma menina com 13 anos, está viajando com a família, uma viagem legal, a mãe toma uma pancada, rompe o crânio. Como ela chegaria no hospital? Nós temos, irmãos, que, por favor, entender para que Deus nos deu uma família, para que Deus está nos confiando filhos. Filhos são herança do Senhor, não são nossa. E o que eu mais vejo agora a minha filha está sendo super assediada por um projeto missionário na Malásia. Não sabemos se ela vai ou não, a gente está orando. Hoje ela deu uma olhada, se assustou, porque a mulher na Malásia é um islamismo. As mulheres são terrivelmente perseguidas. Imagina, não sendo muçulmana. Claro, tem uma legalização essa missão, eles vão como estudante fazer faculdade lá. Mas o projeto é evangelizar lá, derretendo mesmo. É evangelizar. Se Deus der para mim e para ela o amém, eu vou, banco, tiver que bancar, largo ela no aeroporto com uma convicção: pode ser a última vez que eu vejo ela.
pastor, isso que o senhor é a parte emotiva da família. Imagina como é que os outros falam. Não, óbvio que a situação toda precisou me transformar, né? Mas é uma realidade, eu amo ela, amo ele, mas não criei eles para mim, criei para um reino. Os nossos filhos são criados para um reino. Por que a igreja brasileira ainda está com essa virada de roda tão travada, tão devagar? Porque há uma geração que não quer mais Deus, porque foi criada para o mundo. É muito mais orgulhoso dizer: o meu filho é um médico, do que o meu filho é um pastor. E ele pode ser um médico pastor. Que bom que seja. A nossa cobertura, ela faz uma coisa fenomenal na questão das finanças. Nós não ministramos miséria, nós não ministramos isso, nós expurgamos isso das nossas ministrações. Então você pode ter uma vida abençoadíssima, mas entenda, o projeto de Deus, todo final da sua vida financeira, conjugal, paterna, é o reino. É o reino. Bom, a Dani foi socorrida, entrou em cirurgia, a cirurgia super delicada, as crianças foram levadas para a ala pediátrica, o Samuel tinha 10 anos, e eles foram tomar banho, porque estavam sujos de sangue, cacos de vidro do para-brisa. A Emanuele tinha partes de massa encefálica da mãe espalhadas pelo corpo. Tem uma situação delicada. Eu soube da notícia em Porto Alegre, foi terrível, o chão se foi, fiz uma viagem horrível para o interior, que eram 6 horas de viagem, fizemos uma viagem muito rápida, cheguei lá, entro na UTI. Quando eu cheguei no hospital, já tinha uma galera no saguão orando, uma larida, era 2 sons que eu escutava, de oração e de choro. Eu entro no saguão, meu sogro já me abraçou, minha sogra muito mal, porque a Dani estava com a minha cunhada indo, porque minha sogra no outro dia faria uma cirurgia, e elas iam cuidar da mãe, durante uns 10 dias. Então era natural que a minha sogra estivesse muito assaltada, né, de culpa, porque elas estavam indo para cuidar da mãe. Claro, cancelaram tudo e vieram para a cidade ali que a Dani estava sendo operada. Eu chego lá, mandaram eu ir para a UTI. A Dani tinha milagrosamente, a palavra deles, sobrevivido à cirurgia, com apenas 5% de chance de sobreviver. Saiu da cirurgia, porém o cérebro não funcionava. O cérebro dela não tinha atividade. O lado direito havia sido removido, o esquerdo sem atividade, lesões no frontal esquerdo, 3 lesões no tronco cerebral. O tronco cerebral é a parte mais sensível e mais importante do que nós somos, do que nós fazemos, do que nós somos de fato. Eu entro na UTI, tremendo muito, não conseguia nem pensar muito o que eu ia fazer. Colocaram todos o jaleco, touca ali, luva em mim, tudo. Eu entrei, a moça me diz assim: olha, não te assusta e tal, com a cena que tu vai ver. Vou só abrir um parênteses, lembrei de uma coisa agora. Se alguém já adquiriu o livro, irmão, a gente vai dedicar, tá? No final ali, não saiam correndo, né? A gente vai. E se alguém deixar de comprar, irmão, porque saiu correndo, não adianta ir para médico, comprar remédio para dormir. Pastor, já pensa, eu não durmo, eu só penso no irmão Rodrigo, eu sonho com o irmão Rodrigo. Não é ameaça, é só uma colocação. E aí ela me disse: calma, a cena que tu vai ver é muito forte. Tô indo, ela vê, a UTI é terrível, né? Tu vai entrando na UTI, é um entubado, outro entubado, um respirando mal, outro se engasgando, é uma cena. E eu entro assim, daqui a pouco ela me faz parar na beira de uma cama, e eu disse para a enfermeira, eu falei: por favor, me leva direto na Daniele. Ela: calma, essa é a Daniele. Gente, a cabeça dela estava de um tamanho que eu não imaginava que a cabeça do ser humano pudesse ficar daquele tamanho. Os olhos tinham saltado das órbitas, então estava com uma bandana. Aqui a testa dela não tinha, né? Porque quebrou muito aqui no lado direito, trincou o lado esquerdo. Então o médico tirou todo o osso da testa de uma maneira bem rústica ali, porque era tudo muito rápido, né? Ele tirou, então a Dani ficou sem a calota da testa e pela frente foi operada. O cérebro dela lavado 7 vezes em quase 4 horas de cirurgia, mais machucado do que já estava. O médico deixou, porque ele diz: eu não tinha o que fazer, eu tinha que remover toda a sujeira para não ter mais perigo de infecção. Eu tinha que remover os cacos de ossos espalhados pelo cérebro, inclusive do lado esquerdo. Eu machuquei o lado esquerdo, tirando cacos de ossos.
E aí eu chego, vejo a cabeça dela daquele tamanho, do pescoço para baixo intacta, o crânio gigante e o cérebro parado. Arranquei o jaleco, saí correndo, me desesperei. Desci para o saguão, me atirei de joelhos, sem entender absolutamente nada, sem chão. Falei, o senhor tinha dito tanta coisa para mim, o senhor tinha falado tanta coisa, onde é que foi parar tudo aquilo? Eu não acredito em mais nada. Não é que eu não acredite mais no poder de Deus, eu me criei com intimidade com Ele, mas não acreditava mais que aquelas coisas seriam possíveis. E aí, quando eu estou atirado no chão, um monte de gente já em cima de mim orando assim, o Senhor falou comigo: olha, a partir de agora eu seco os teus sentimentos, porque o processo é longo. Eu falei, opa, já não morre tão cedo. Vamos por aí, vamos se agarrando agora no que eu posso me agarrar, vou me agarrar. Pode ser um avião caindo, é o que está passando, eu me agarro. E Deus falou comigo assim: e os teus filhos, eu te faço uma promessa, eles estarão na palma da minha mão. Quem é pai e mãe sabe o que é um filho, sabe? Um filho engasgado, eu tenho alguns nojos assim, né? Imagina, meter a mão na boca de uma pessoa, morro de nojo. Saber que aquele ser humano limpa ou não limpa aquela boca. Uma vez a dentista disse para mim, eu falando de alguns nojos, ela falou assim para mim: a boca de um cachorro é mais limpa que a tua. A senhora quer acabar comigo, né? Não, é do ser humano, diz ela. Mas a Dani, uma vez no restaurante, meteu o dedo na goela da Emanuele, num lapso de coisa assim, e tirou um pedação de frango, a Emanuele engasgada no restaurante. Então só um pai e uma mãe sabem o que a gente faz por um filho. E vocês pais devem imaginar quanto medo eu tive, né, pastor André? Quanto medo eu tive, porque eu estou com a mulher quase morta na UTI, e agora eu tenho um filho de 10 anos. O quanto ele já assimilou da formação da mãe. A Daniela era uma mulher extraordinária, uma autodidata excelente, estudiosa. Você sabe que a gente fez homeschooler, né? Os filhos estudaram em casa. Ela era professora porque é uma pedagoga. A Emanuele tinha 13 anos. Eu tenho muito medo do futuro do Samuel, mas ele é homem, eu vou entender muita coisa que ele vai viver, porque eu vivi. Mas e ela? Quem vai conversar com ela como menina? Dizia: filha, a gente tem que ser muito amigo, porque daqui a alguns anos tu pode dizer assim: ó, pai, tu é o melhor pai do mundo. E ela fala isso não, hoje, né? Fala ou não fala? Olha a coisa querida. Viu? Só confirma. Mesmo assim, eu nunca supriria, e nunca supri, a falta de uma mãe para a adolescência de uma moça. Então eu tinha muito medo, mas quando o Senhor me disse: os teus filhos estarão na palma da minha mão, todas as vezes que eu tive medo, eu lembrei dessa frase. Durante todos os anos, cada vez que eu tinha um medo, eu lembrava dessa frase e reivindicava. Eu não pedi para o Senhor me prometer nada, mas já que o Senhor prometeu, não pode voltar atrás. Bom, voltei para a UTI. O Senhor me falou essas duas coisas, eu voltei para a UTI, pedi para ver ela agora. Cheguei na UTI, agarrei as mãos dela e disse: Dani, a primeira vez que eu falei isso foi bem fácil. Bem fácil. Tu estava no vestido de noiva, quase cantando para mim: minhas lamparinas estão acesas, eu já coloquei, né? Não fui no tom aqui, mas tá bom, vocês entenderam. Vestido branco, ela entrou na igreja, eu tenho certeza que ela pensou: seus olhos como chama de fogo, né? Eu não imaginava que era, deixa pra lá. A que dia dizer para ela na frente da família, na frente de um pastor, na frente de toda a igreja, que eu vou ser fiel a ti na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no dia bom e no dia mal. Foi o dia mais fácil de dizer isso. Agora eu estou na UTI, não sei nada do que vai acontecer, só agarrei as mãos dela e disse: aquele dia era o dia feliz, hoje é o mal, mas eu vou ficar. Aquele era o da saúde, hoje é o da doença, mas eu vou ficar. Aquele era o dia bom, hoje é o mal, hoje é o ruim.
Eu não sei como tu vai sair daqui, mas nós vamos ir junto até o final. Vamos cantar? Tem mais um? Se tiver mais um. Não, canta tu nesse. Não? Medo de desafinar, né? Aqui, ó. Canta aí, deixa aí. Jesus, arranquei tudo aqui. Alô? Alô. Quando eu cantava, quando era pequeno na igreja, o nosso grupo de crianças, nós cantávamos um louvor assim no grupo das crianças. Vocês, o pastor André deve conhecer que era... Não estou falando assim, entendeu, né? Mais ou menos a mesma idade. Alô, quem fala? Sou eu, Jeová, teu Deus. A gente canta. Alô, Jeová, eu quero te falar um segredo meu em particular. No dia da criança presente eu não ganhei, por isso eu não brinquei e ainda chorei. Alô. Tá louco. Só criado da igreja tem essas loucuras dessa história, né? Gente, cheguei na UTI, falei para ela, declarei essas palavras para Dani diante de Deus. E lembrei de uma música. Me lembrei muito de uma música e comecei a cantar bem baixinho. Era 4 horas da manhã. Comecei a cantar na... Dani, vai um pouquinho mais e fica de frente. Eu sei que tu não te aguenta não ficar olhando para mim, mas... Fica tranquilo, depois nós vamos embora. A noite é uma criança. Entrei na UTI e... Vamos lá? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Bom, essa parte vocês já escutaram, né? Eu parei de cantar e o Senhor disse para mim: continua cantando, porque a segunda... Continua cantando. O Senhor disse, eu falei, eu não consigo, porque a segunda parte é uma promessa que eu não estou alcançando ver. O Senhor disse, mas canta. E nesse momento eu escutei a voz. Depois fui saber que era de um senhor de 83 anos. E ele fala do fundo da UTI. Ninguém me conhecia lá ainda. Canta mais, pastor. E Deus disse, canta. Eu falei, mas eu não alcanço enxergar. Ele disse, tu não canta por ti, canta pelo meu espírito ao teu espírito. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca te esqueça que esse mar eu posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário, sério mesmo, pra te amadurecer. Mas depois tem novidade pra você. Eu creio em tudo de ti.
sorrir. Oh, para que tudo isso exatamente? O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Eu e ela ainda vamos cantar numa igreja. Um abraço meu, pois da sua vida cuido eu. Bom, gente, fiquem aqui. Nós já vamos nos encaminhar aí. Mas cantei isso e a Daniele com o cérebro parado, virou a madrugada assim. De manhã cedo um pastor colega anunciou a morte dela sem falar comigo, mandou uma mensagem para milhares de pessoas dizendo assim: é oficial, eu acabei de falar com o pastor Rodrigo, a Daniele faleceu, e ele não tinha falado comigo. Uma mobilização de oração começou a parar, e aquele espírito de morte que estava no hospital, eu não tinha passado por isso ainda, já tinha algumas experiências de ter orado por pessoas, Deus feito coisas extraordinárias, mas eu não tinha sentido ainda um espírito de morte me oprimindo, como se ele fosse um casulo, uma redoma maior que eu e me espremia, e aquela corrente de oração foi parando, começamos a desmentir aquilo. As crianças souberam da morte dela antes de eu desmentir. Cheguei na casa que eles estavam agarrados chorando a morte da mãe, porque muitas pessoas estavam ligando para eles dando os pêsames. A gente começa a vencer aquilo ali. Daqui a pouco, mais tarde, o médico chega para falar comigo e diz: que lástima, vocês são uma família linda, tudo isso acontecendo, que lástima, que fatalidade. Falei: doutor, mas ela está respirando, o coração está batendo, não tem febre, isso não quer dizer nada. E ele: sim, nós estamos mantendo o corpo dela vivo, porque ela é uma possível doadora de órgãos, é um corpo bem jovem, pode doar muita coisa. Eu já entrei numas paranoias, falei: cara, isso é satanismo, esses caras estão com tráfico de órgãos. Pensei tudo isso, falei assim: não, doutor, ela não é doadora de órgãos, nós vamos enterrar tudo. É só para... vai que o Satanás está com umas ideias, ele não é onisciente, né? Mas falei mesmo para ele: não é doadora de órgãos, porque tu fica numas... tu não está equilibrado, né? A mente não está no seu perfeito funcionamento. E daí, fica, amor, fica, nós já vamos cantar de novo. Daí, se eu não caminhei muito, vocês ficam me desnorteando aqui. O cara sobe aqui em cima e entra uma unção, né? Apostólica. Não facilita. Não, hoje eu não falo nada, eu te amo. Mas é assim, ó, tá aqui. Das pessoas que mais me tiram dinheiro, 3 estão nesse ambiente. Só isso. Ó, do mês passado até fevereiro a previsão é 20 mil. E aí, gente, onde é que eu estava, meu Deus do céu? Isso, doação de órgãos, vira madrugada, não sabe o que fazer. De manhã cedo eu chego para falar com o médico: doutor, e aí, o cérebro está parado, protocolo de morte cerebral andando, o que eu faço? Ele falou assim: bah, desculpa, acho que não te deram notícia. Eu estou de plantão, examinei a Daniele 4 horas da manhã, o cérebro dela voltou à atividade, a Daniele está lutando para viver. Festa, mas ele me passando todas as sequelas que poderiam acontecer. Então, passei por médicos assim, sem noção, dizendo que era possível doadora de órgãos, por médicos incríveis, por pessoas empáticas, enfermeiras assim, ó, queridas. 10 e 11 de dezembro nós vamos estar lançando num trabalho de família em Santo Ângelo. Está uma mobilização do hospital, uma mobilização da cidade para nos receber, vai ser lindo demais. E aí a gente chega no momento assim, vivendo toda essa pressão, e ela pergunta se eu não quero deixar as crianças entrarem para ver a mãe, porque não sabe o que vai acontecer, pode evoluir para uma morte a qualquer momento. Ela está com o cérebro muito machucado, qualquer momento pode morrer. Então os filhos podem entrar, o filho de 10 anos não entra. Eu falei: então não entra nenhum, porque vai que eu deixo a filha entrar e ela morre.
Aí o filho fica com esse açoite que só a mana viu a mãe pela última vez, então ninguém entra. Ah, mas tu acha que ele é maduro? Eu falei, ele é que é. Então tá, então entre os dois. Só que essas crianças vão ver a mãe e vão desabar. Essas crianças não têm idade, não têm estrutura. Então eles entram contigo, mas vai entrar junto assistente social, psicóloga do hospital. A família tem que ficar na porta da UTI para pegar eles quando eles verem a mãe e despencarem e tal. Tudo aquilo aí eu falei, pensei, falei, não conhece meus filhos. Olha que se terminar isso aqui, eles vão estar cobrando 200 pila e fazendo uma sessão com a psicóloga e ajudando ela, né? Mas cheguei nele sério, e é um dos capítulos do livro. Pensem, gente, num capítulo bonito. Se quiser ver, tem que comprar. Eu cheguei para eles e falei assim, olha, vocês têm a possibilidade de entrar na UTI para ver a mãe. A cena é bem difícil, é bem forte, a mãe não está bem e tal, mas querem entrar? A gente quer entrar, pai. Então assim, ó, vou dizer para vocês o que Deus disse para mim. Quando a gente chegou aqui, Deus disse para mim que a gente não tinha vindo para cá para chorar a morte da Daniele, mas para glorificar o nome dele. Então eu desafio vocês a entrarem comigo na UTI e nós glorificarmos o nome do Senhor. Se alguém tem direito de chorar, é vocês, que são filhos e estavam no acidente. Mas se vocês aceitarem meu desafio, vamos glorificar o nome do Senhor. Gente, a música que nós acabamos de cantar, nós fizemos um clipe dela. E daqui vamos cantar agora também. E de mais uma terceira música fizemos um clipe. Eles estão acessíveis através de 3 QR Codes que você pode ler e abrir direto no clipe, se vocês comprarem o livro e verem os QR Codes. Estou tentando. A reação não está sendo muito amigável. Antes de terminar o culto, eu já tenho tudo acertado com eles. Aí eles vão correndo lá no carro, botam o kit mendigo para ficar ali na porta. Misericórdia. Se o pastor Vitor estivesse aqui agora, ele levantava e me dava uma chapuletada. Entramos na UTI, gente. Eu e os dois de mão dada. Parecia um corredor comprido e frio assim. Colocamos todas parafernália neles também. Entramos junto assim. Eu falei, o que nós vamos fazer? Vamos orar? Vamos conversar com a mãe? Vocês vão falar algumas coisas para ela? Não sei se ela está ouvindo ou não. E aí Emanuele disse, pai, quem sabe nós cantamos aquele louvor que a gente canta em família. Os 4 cantam juntos. Gente, eu não tinha pensado nisso. Sabe como é que é a letra? Se tu puder dar um pouquinho mais de retorno pro meu microfone, que ele deu uma baixada aqui, eu estou forçando muito a voz para me ouvir. Na beira da cama dela, ficou ótimo, ficou top. Na beira da cama dela, os 3 de mãos dadas, psicólogo na volta, assistente social, enfermeiras, a enfermeira padrão da UTI, todo mundo na nossa volta. E a gente começou. Há momentos em que amigos não nos podem ajudar. Há caminhos tão difíceis de passar. As montanhas são tão altas e na frente um bravo mar. Nessas horas dá vontade de chorar, mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar, ainda que no vale eu caminhe e vou louvar, não vou deixar a luta destruir a minha fé, prosseguirei, na promessa esperarei, eu confiarei, ainda que as águas se perturbem, eu confiarei, ainda que os montes se abalem no Senhor, esperarei, mesmo que seja impossível para o alto.
está em ti, teu nome eu clamarei. Naturalmente a gente já estava chorando, só que ninguém se abalou, ninguém caiu. E eu olhei para as enfermeiras preocupado se elas queriam tirar eles dali, e chamei a primeira e falei: cadê a mulher? Assistente social, onde é que foi parar? Cadê essas mulheres? E aí sai a primeira de trás da cortina assim: pelo amor de Deus, nunca mais faça isso com a gente. Como é que essas crianças conseguem cantar para um Deus que permitiu a mãe estar assim? De onde é que está saindo essa maturidade? De onde é que está saindo esta força? E o relato da que falou isso está aqui no livro. É um relato lindíssimo. Quer ler? Gente, vou encerrar. Eu sei que eu já contei outras partes aqui, outras partes além da história. Por que que o livro acabou ficando com o título Impedidos de Desistir? Porque foi isso que o Senhor fez conosco. A Daniele teve alta, né, depois de ir para o quarto, depois de ter que recomeçar a caminhar. A conexão mesmo, por causa daquele sacerdócio que foi desenvolvido, a conexão que nós tínhamos e desenvolvemos. Ela não reagia tanto às fisioterapias quando a mãe dela estava no quarto, quando o pai estava, quando a minha família estava, mas ela reagia quando eu chegava. Foi quando eu cheguei no quarto, meu sogro pediu: pede para ela botar a língua, porque aí é um sinal que ela pode deglutir, vão tirar a sonda de alimentação. Cheguei no quarto, a Dani na cama, entubada, toda errada. Falei: Daniele, eu não aguento mais ficar nesse hospital, para de frescura, por favor, eu estou louco para ir embora, te levar embora, bota essa língua para fora, porque a Daniele deitada. Então, foi ficando um testemunho lindo para o hospital, da questão de casamento, enfermeiros profissionais que iam pedir oração sobre o casamento, pessoas não cristãs que iam pedir oração. Eu imagino os cônjuges, uma outra enfermeira, que tem o relato no livro, pensa num relato lindo. Ela diz que a família dela toda estava interessada na história, toda estava interessada, porque ela chegava todos os dias e contava. Ela dizia assim: olha, amanhã eu acho que eu chego no hospital e a Daniele não vai estar lá, a família dela não vai estar, porque não tem como ela sobreviver mais um dia. E ela voltava para casa e dizia: a Daniele sobreviveu mais um dia, e o cérebro da Daniele voltou, a Daniele voltou ao sistema respiratório, a Daniele mexeu o pé, e a família dela já estava enlouquecida nessa história junto. Então muita gente ia buscando no hospital, descia do hospital para orar por casais lá fora que eu nem conhecia. Um caso muito forte, uma pessoa no quarto da frente veio pedir oração para nós, porque o homem estava com o sangue todo podre, infeccionado, e foi liberado para casa, porque eram os últimos dias de vida dele, para ficar com a família os últimos dias. E a gente orou à tardinha, ele só ia passar a noite no hospital e seria liberado no outro dia, como de fato foi liberado. Só que a esposa dele bateu na porta do quarto e disse: pastor, eu quero te dar aqui essas frutas que eu comprei ontem, a gente não vai mais usar as frutas. Aquela mulher com um semblante feliz da vida. Eu falei: acho que esse casamento não estava muito legal, porque essa mulher nessa alegria toda aqui vai levar o homem para os últimos dias dele. E aí eu falei assim: tá, e que pena e tal, como é que tá, estão indo embora? Ela assim: desculpa, acho que eu não passei a situação tudo para nos liberarem de manhã, refizeram todos os exames e ninguém explica, o sangue do meu marido está limpo e perfeito. E eu escutava isso na porta do quarto e olhava para a Daniele deitada. Eu falei: Senhor, o Senhor quer me enlouquecer? Como te entender nessas horas? Como entender os processos que o Senhor nos submete? Mas vou dizer para vocês, o pastor Tiago estava ministrando no louvor aquela hora sobre Eliseu e o Geazi, e eu sei que eu já falei isso aqui também. Nem sempre se trata de entender, mas sempre vai se tratar de ver o sobrenatural e acreditar que nós vamos chegar naquele lugar. Eu sabia que a Daniele sairia daquele hospital. Eu sabia que a Daniele se recuperaria 100%.
Já está, pastor? Mas eu sei que vai. Eu sei que está quase na hora de liberar a filha para seguir a vida dela. E ela me dá uma grande mão em casa. Daqui a pouco vai ser a vez de liberar o Samuel. E vai ficar só eu e a Dani. E são desafios que tem com ela. Eu não faço sozinho, os filhos ajudam muito. Mas eu sei que as coisas estarão encaixadas nesse momento. Foi difícil, muitas vezes foi dolorido fazer algumas coisas com ela. Foi muito tempo sem a esposa. E aquela esposa do carinho, que te ajuda com a roupa, que faz a paleta de cores, que diz se a roupa ficou legal ou não. Essa esposa ainda nem voltou. Já voltou a esposa que reage, já voltou a esposa que sorri, já voltou a esposa que diz estava com saudade. E foi muitos anos sem ela. Então, coisas que são muito simples para casais que estão em plena saúde, eu fui valorizar em níveis absurdos. Agora mesmo, em função das viagens para São Paulo, nas mananciais lá, e mais um curso de missões, Congresso Brasileiro de Missões, que eu e meu filho fizemos parte, eu fiquei 10 dias fora de casa. Quando eu comecei a ver no 4º, 5º dia, que eu estava morrendo com saudade dela, falei assim: Senhor, está tudo normal, tudo que eu quero é voltar para casa, tudo que eu quero é dar um beijão nela. Tudo bem, eu gostaria de chegar em casa e ela está com aquelas coisas que às vezes os casal fazem, não na rotina que desejariam, mas na rotina que a vida proporciona. Eu gostaria de chegar em casa e ela está com um circo armado, trocou a lâmpada do quarto, tem vela por tudo que é canto aromática, uns negócios bagunçando, vestida de deixa pra lá. Não estava assim. Mas pensem na alegria do meu coração de hoje viajar e estar desejoso em voltar para casa, com saudade dela, e saber que eu vou chegar em casa e não é só um pedaço de carne, um ser humano de braços e pernas, uma boneca que você programa para falar algumas coisas, mas chegar e ela dizer: essa viagem demorou muito, eu estava com saudade, foi tudo bem? A viagem foi boa? Uau! Depois de ver ela renascer, depois de ter que acreditar que ela caminharia normalmente. Vamos passar as fotos rapidinho? Deu certo? Então vamos lá, a primeira fotinha aqui, a gente vai fazer essa sessão de fotos. Gente, aqui era nós um pouco antes do acidente. Esse é o ponto mais alto de Bariloche, 2.400 metros acima do nível do mar. A foto não ficou tão nítida aqui, mas se depois quiser olhar alguma coisa lá, no Rodrigo Tavares BR tem. Esse cachorro não é nosso, é mascote lá de Bariloche. Esse cachorro tinha 85 quilos. Tem alguns pastores da Manancial que estão mais ou menos. Aqui ele é símbolo de Bariloche, então aquilo ali dizem que tem cachaça dentro, eu não experimentei, fiquem tranquilos. Próxima foto. Aqui, irmãos, é o primeiro dia no quarto, quando ela deu alta da UTI. Aqui a Dani ela era um corpo que não saía da cama, não raciocinava, ou melhor, segundo a medicina raciocinava, mas não externava os raciocínios, não falava, não aparece ali a tráqueo, porque eu estou com a mão na frente, não podemos vestir a blusa nela, a blusa está só em cima do corpo dela. E às vezes eu mostro essa foto e as pessoas assim, tá, e no meio de todo esse momento, da onde saiu esses sorrisos? É assim que eu luto minhas guerras, é assim. É assim. Lá fora ele não sabe o que está no meu coração. Satanás não é onisciente. E a Bíblia diz: se tu te mostrares fraco, a tua força será reduzida. Então, teve um dia que eu passei uma experiência muito forte. Gente, eu pensei em desistir. Eu fui aconselhado a desistir por um pastor. Deixa ela numa clínica, sustenta ela até a velhice. Muita gente nem faria isso. Tem um cara jovem, boa aparência.
tem um ministério, tem uma vida. Na época eu estava com duas lojas, 2 empresas. Tu vai ter uma, eu não estou te falando para te largar no mundo, vai ter uma santa mulher de Deus na igreja para te casar de novo e tocar. Tu acha que a igreja não vai entender? Posso ser sincero? Aquela mensagem entrou no coração. Eu entrei no meu carro, porque eu lembro direitinho das palavras dele. Ele dizia assim, ó, batia assim, ó, tu vai ter que dar uma de homenzinho. Chegar na família dela e dizer assim, ó, tomei uma decisão difícil, mas tomei. Vou seguir minha vida. Mas podem ficar tranquilos, todas as despesas dela serão pagas. Eu entrei no carro. Eu vou falar de um jeito alegórico. Não vi isso. Mas parecia que o banco do carona do meu carro estava afundado. Tem alguém aí? Agora eu pensei em um negócio, né? A minha mente é fértil, né? Mente de escritor. Alô, quem fala? Sabe quem estava ali? Ele disse assim, chorando. Não era eu que estava chorando, era ele. Ele disse assim, a minha noiva também ficou doente. A minha noiva também parou de falar comigo. Eu também senti falta do elogio da minha noiva, do carinho dela. Mas eu nunca levei ela para uma clínica. Eu estou esperando ela se curar. Eu cheguei em casa aquele dia, a Daniela ainda não reagia muito. A Dani falava quase nada. Eu cheguei em casa aquele dia, ela estava dormindo já. Esse momento foi muito difícil, porque eu estava trabalhando muito. A gente acumulou muitas dívidas. Já foram mais de 340 mil em tratamento com a Dani. E eu voltei para o mercado de trabalho. Comecei a trabalhar muito. Comecei a vir pouco para casa e quase nada em igreja. E não tem, gente, sabe por que alguns caem? Porque não levam a sério que nenhum pastor é super-herói, nem um bispo, nem um apóstolo, ninguém é super-herói. Todo mundo precisa estar mergulhado nele. E como eu me distanciei um pouquinho dele, como eu me distanciei um pouquinho dos meus soakings, eu comecei a me apaixonar por uma colega de serviço. A menina agredia mesmo nas investidas, e muito bonita, muito atraente. Mas aquele dia eu cheguei em casa, Dani dormindo já na cama. Eu parei do lado da cama e disse assim, Dani, sei que tu não está ouvindo, mas eu quero te pedir perdão, só porque eu pensei isso. Mas até tu te curar, eu vou te esperar. Até o dia que tu me elogie de novo, até o dia que a gente escolha uma viagem junto de novo, até o dia que tu opine na compra de um carro, na pintura da casa. Agora eu estava lá em São Paulo, lá na pastora Esther, e ela escolhendo os papéis de parede, e eu olhando os papéis de parede, porque eu preciso botar na minha casa agora. E aí tinha a moça, a decoradora lá da casa dela, falou assim, mas é tu que escolhe os papéis de parede na tua casa? A pastora Esther não deixou eu responder, comprou o livro e deu de presente para ela. Lê isso aqui, tu vai entender. Depois desse dia, eu cheguei um dia no serviço, e foi um dia derradeiro, quando a menina oficializou um convite para nós sairmos. Falei, tu quer sair comigo? Então vai lá na minha sala agora. A menina entrou na minha sala. Eu falei assim, eu entendo o mundo que vocês vivem. Eu entendo o padrão do mundo para uma menina, uma mulher ter um homem para o final de semana, uma experiência sexual diferente, um corpo diferente, um braço diferente, um tórax diferente toda semana. Eu consigo entender o mundo pensando assim. Se tu tem dúvidas, se tu é uma mulher atraente, se eu pensei em sair contigo por causa dos teus convites, sim, pensei. Eu não controlo o que eu penso, eu só controlo o que eu faço depois de pensar. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu te chamei aqui na minha sala para te dizer que tu não sonha o que é uma mulher ser honrada por um homem só. E até
o dia que a Daniele se acidentou, ela me honrou tanto, que eu preciso ficar com ela em fidelidade até o dia que ela se curar totalmente, para retribuir aquela honra. Gente, aquela menina começou a chorar, pediu oração, pediu perdão. Até hoje ela manda mensagens pedindo oração. O mais legal é que toda vez que ela manda uma mensagem pedindo oração, ela pede que eu e a Daniele orem. Ela nunca mais mandou uma mensagem pessoal para mim. Por que eu estou abrindo isso bem assim? Para vocês entenderem que eu não passei por tudo isso, os meus filhos não passaram por tudo isso como super-heróis, que talvez não tenha ficado nenhuma brecha emocional na minha filha ou no meu filho, talvez tenha. Eles fizeram tratamentos, fizeram terapia, se aconselharam. Eu reconheci por um momento o limite que eu estava, e ficamos orando para que Deus enviasse discipuladores, e Deus enviou 2 casais extraordinários que discipulam eles em Porto Alegre. Então nós não avançamos em nada sozinhos. Ninguém conquista nada sozinho. Não se afaste dessa manada, não se afaste desse corpo. Não tente lutar sozinho. Eu fui criado em um sistema que nós não podíamos falar para o outro pastor as nossas falhas, principalmente se nós tivéssemos algum carguinho. Mas hoje eu sei que eu vivo no meio de uma família que a gente pode falar. Eu recém estava chegando nessa família e fiquei 20 dias hospedado na casa desse casal, e não tinha reservas para mim falar com eles. Eu sofri isso, eu tenho esses medos, eu tenho esses sentimentos. Faz isso, faz aquilo, me orientaram. Olha, tu vai viver coisas na escola agora, vai servir como balizador, embarca nesse vagão, não olha para trás, vive as experiências. Pastor Tiago e a pastora Isabela falaram frases que eu não esqueci mais da escola. E uma das frases que vocês falaram é assim, ó: a maioria dos alunos sai e para essas práticas, para de expulsar os seus demônios, para de vencer os seus medos e suas fraquezas, para de confessar, param de fazer um soaking. Eu ouvi aquilo, eu falei, então eu não sei exatamente como pode ser fora do ambiente da escola, mas eu não vou parar. Eu não vou parar, e todos os dias eu começo o dia, eu abro os meus olhos dizendo: e aí, Deusão, vamos para mais um dia, eu preciso começar contigo. E às vezes, já nas primeiras palavras, o que eu peço para Ele é: só me ajuda hoje a amar a Daniele como o Senhor ainda ama a sua noiva. Eu preciso encerrar, né? O tempo foi. Mas eu quero dizer para vocês, gente, tem muita coisa, nem preciso dizer mais nada. Vocês sabem da história, né? Tá, eu encerro aqui. O título do livro saiu da onde? A Daniele teve alta. Aí quando ela teve alta, ela já estava comendo líquido, coisa pastosa. Ela estava caminhando. Ah, tem mais foto, né? Passa a foto aí. Deixa eu vou misturando tudo aqui, fico enlouquecido. Aqui foi quando a gente chegou em Porto Alegre. Bem-vinda, Dani, e a família te ama, muito guerreira e tal. Era um apartamento emprestado, porque ela ainda não tinha mobilidade, e o nosso não tinha acessibilidade. Próxima foto. Gente, depois olhem essa foto aí. Tentem olhar essa foto melhor. A testa da Dani ali está aparecendo, ó. É um buraco ali. A pele era direto no cérebro. E Deus tinha mandado eu beijar tudo no hospital, esse buraco aí, todos os dias, com os pontos ainda. Pô, acostumado a beijar uma gata. A Daniela era linda. Olha, é linda, né? Hoje é fácil beijá-la de novo. Mas antes disso aqui, ela estava na cama, careca, entubada, aquele buraco na testa cheio de pontos. E o Senhor diz: beija o buraco todos os dias. Beija direto o órgão que está voltando, para ela sentir o teu amor. Mas Senhor, parece um Frankenstein. Ah, beijo o Frankenstein. Só quer beijar a Cinderela. Próxima foto. Aqui, gente, eram os primeiros passos dela firmes já. Nós estava lá no interior ainda, mas ela já estava começando a sair firmezinha, caminhar.
né? Eu falo isso, dá um escândalo na igreja, mas a conclusão é legal. Estão vendo o bundão dela? Fralda. Você já vai pensar nisso. Aí esse pastor Rodrigo é louco. Fralda. Da Emanuele eu troquei só 2, do Samuel só 1. Que pensa uma coisa nojenta trocar fralda. Da Dani foi mais de 400. Próxima foto. Comemorei aniversário no interior, só nós e eles. Gente, vocês têm noção do que era um aniversário os anos antes? Líder de 4.000 jovens? Era uma semana de festa. Era presente de tudo que era ao lado. E agora a gente está o pior aniversário da minha vida. Próxima. Esse aí é o primeiro aniversário da Dani em Porto Alegre, já sem risco nenhum de morte. Já tinha voltado definitivo para Porto Alegre. Chegou o aniversário dela. Não conhecia o apóstolo Victor ainda, mas já tinha recebido uma unção dele prévia. Comprei um dianteiro de um boi inteiro, assim, fiz uma churrascada para derreter. Ah, toma, Satanás. Ela não está sentindo nada ainda, mas ela merece. Vou fazer uma churrascada. Próxima. Aqui foi o último procedimento. Oh, Senhor, que saudade dos meus cabelos pretos. Dá um déjà vu agora aqui. A Dani, a testa da Dani é prótese, né? Foi esse último procedimento, é o material mais moderno que tem até hoje. É o material da testa dela. Só essa testinha ali tem 68 mil. É? Entenderam o Pix? Não vou falar. As irmãs não vibraram de novo. Ah, olha, vocês estão se puxando hoje. Estou dando uma força, né? Próxima foto. Olha aí, ó. Escovando os dentes da mulher. Isso aí é os maridos aí. Se eu fosse as irmãs, chegava em casa hoje e dizia assim, ó: eu não quero ficar doente para te fazer isso, então faz enquanto eu estou sã. Escova meus dentes hoje. Se vocês brigarem, não me ligam. Próxima foto. Aí é nós 4 já. Meu Deus, olha como o Samuel era pequenininho, né? Aí é nós 4 já lá no interior ainda, mas eram os últimos momentos nossos no interior. Nós já estávamos retornando para Porto Alegre. Próxima foto. Dentro do estúdio, há 2 meses atrás, gravando os 3 clipes. A família completa, a Dani recuperada, bonitona, cantando. E as coisas vão acontecendo porque Deus quer que aconteçam. E a última foto é fazendo o ensaio fotográfico das fotos que iriam para o livro. E já ficou um ensaio aí. É um lugar lindíssimo em Porto Alegre. Quando quiserem visitar, me falem, a gente marca antes. Eu levo vocês lá para passear. Eu levo a churrasqueira, os espetos. Vocês levam o carvãozinho, a carne. E a gente vai lá nesse parque aí.